professora Sueli, vamos dar início à nossa aula de hoje. Vou guardar a máscara no pacotinho, porque a minha é de tecido e eu vou lavar. E a minha é descartável, vou guardar no pacotinho também para depois jogar no lixo do banheiro. Vamos passar o nosso Álcool gel. Também vou passar. Sejam bem-vindos à nossa aula número 11 de matemática. Eu sou a professora Elaine. E eu sou a professora Sueli. Lembrando que as nossas aulas são as adequações metodológicas das aulas da semana. E agora temos um recado muito importante. Vamos ver que recado é esse? Vamos ver. Vamos lá. É o Léo. Vamos ver. O Léo tá mostrando como higieniza as mãos. Muito importante lavar as pontas dos dedos, os polegares, lavar a palma da mão, ó, o punho também. Muito bem, Léo. Obrigada por nos lembrar. Nós já higienizamos as nossas mãos aqui, tudo certinho. Certinho. Muito importante que você esteja se cuidando, higienizando muito bem as mãos aí na sua casa, ok? E vamos ver A nossa a rotina. nossa rotina de hoje. O que será que nós vamos fazer na nossa aula de hoje? Nós vamos recordar um pouquinho, né, das aulas anteriores, que é muito importante, né, sempre estar recordando. Vamos ver os materiais que nós vamos precisar para nossa aula de hoje. De hora em hora? Acho que já conta um pouquinho sobre a nossa aula de hoje. Dica Uma sobre o dica. tema da aula de hoje. E faremos atividades. Isso mesmo. E agora, vamos ver os materiais que nós vamos precisar. Um caderno ou folha para registro, lápis, borracha, apontador, que é sempre muito importante ter um apontador por perto, e lápis de cor. Enquanto vocês organizam os materiais por aí, nós vamos organizar os nossos materiais aqui e já já nós retornamos. Separaram todos os materiais? Vamos conferir? Então vamos lá. Um caderno ou folha para registro, um lápis, uma borracha, apontador, que é bem importante, né? Você ter o apontador por perto, e lápis de cor. Então, agora que nós já conferimos todos os nossos materiais, está tudo ok, né, professora Elaine? Sim, tudo ok. Nós vamos recordar um pouquinho das nossas aulas anteriores. Vocês lembram que a professora Maria Cristina e a professora Paola trabalharam frações com vocês? E aqui nós trouxemos uma das frações que elas trabalharam com vocês, um terço da figura, que é um inteiro repartido em 3 partes. Da figura. Isso mesmo, da figura. Obrigada, professora Elaine. Que fica um terço e um terço. Esta é a figura de um pirulito, mas lembram que a professora Sueli e a professora Elaine mostraram as pizzas para vocês, que também podem ser divididas, tá? E nesta semana, agora, vocês lembram que a professora Nilma e a professora Rosiana leram uma história para vocês. O nome dessa história era
De hora em hora. em hora. Da Ruth Rocha e ilustrações de Helena Alexandrino. Você lembra, professora Elaine? Eu lembro da história. Tinha o Marcelo. Marcelo, um menino bastante questionador. Muito questionador. Ele fazia tantas perguntas para a mãe e para o pai. Tudo ele queria saber. Muito curioso. Bem curioso, né? E ele falava umas palavras bem confusas. Sim, a mãe é sempre... Uma hora ele falou garida e a mãe falou que não era garida, era garrida, de bela. Isso bonita. mesmo. Ele falou umas palavras também, ver as horas. A mãe não compreendia e dizia, meu filho, eu não compreendo ver as horas. É ver as horas, né? E ele fazia tantas perguntas, o pai ficava de cabelo em pé com tanta pergunta do Marcelo. É verdade. Não é verdade? Isso mesmo. Mas o nosso livro, o livro que foi lido durante a semana, ele fala muito sobre uma rotina. Não é isso, professora Suelen? Sobre o tempo, sobre horas. Tempo, horas, a rotina do Marcelo. Ele queria compreender por que ele tinha que fazer tudo aquilo durante o dia, né? Isso até que ele pergunta para a mãe Para dele, a mãe. o que são horas? Horas. Como eu vejo as horas? Isso mesmo. E a mãe responde, ela explica para ele. O tempo é todo divididinho. Cada pedaço bem pequeno do tempo se chama segundo. Segundo. Vamos ver. O que é o relógio? Segundo. Olá, é um relógio, não é, professora Suelen? Isso mesmo, porque nós precisamos dele. Para entendermos o que é o segundo. Isso mesmo, o nosso tempo. O tempo. Como que a gente sabe o tempo, o horário das coisas? Era a dúvida de Marcelo. Isso mesmo. Esse ponteiro vermelho aqui, ele serve para saber os segundos. O que será que a gente faz em segundos? A mãe dele até comentou. Era, ó, a gente estala os dedos. E pisca os olhos em questão de segundos. Isto mesmo. E este outro ponteiro menor aqui? As horas. É um tempo a mais, né, professora Suelen, que a gente pode fazer coisas a mais. Um passeio, uma viagem. Até o pai dele brincou. A sua mãe fica 1 hora no telefone conversando com a sua avó. Mas agora, como nós não podemos visitar os nossos familiares, nós telefonamos e acabamos ficando um pouco conversando um pouquinho mais, né? Pra matar a saudade, verdade. né? E colocar os assuntos em dia também, o né? almoço. O almoço, a preparação desse almoço, né? Não é tão Isso rápido mesmo. para a mãe, para o familiar preparar uma refeição. Então demora um pouco mais. A preparação, falou, professor, preparação de um bolo. É verdade. Né? Você tem que preparar o bolo, depois tem todo aquele tempo de assar o bolo. Isso então, assim, mesmo. ele requer um pouco mais de tempo. Então, no caso, precisamos de horas. E este ponteiro maior aqui? Minutos. O que será que nós podemos fazer em minutos? Em minutos, professora, eu escovo os meus dentes em minutos. Higienizamos as nossas mãos, lavamos bem lavadinho, igual o Léo nos explicou, leva uns minutinhos. Eu penteio meus cabelos. Isso O teu mesmo. acho que demora um pouquinho mais. Um pouquinho mais porque ele é comprido. É verdade. E a gente troca de roupa em minutos também. Não é mesmo? E lá, então vamos ver aqui. A que horas o Marcelo acorda? Ah, mas a gente esqueceu de falar, de retomar isso também na história. Lá na história, professora verdade. Suelen, ele tinha uma rotina, ele tinha coisas a fazer durante o dia. Sim, em vários Né? horários. E por isso ele questionava a mãe, porque ele Isso queria mesmo. entender toda essa passagem do tempo, né, que ele tinha durante o dia. E isso que a mãe tentou explicar E para ele também acordava em um horário específico. Em horário específico, porque ele tem obrigações.
Então, Sim. lá no livro, a mãe acordava o Marcelo todos os dias às 7 horas da manhã. Como seria 7 horas 7 no relógio? horas no relógio. Vamos ver daqui. Vamos ver? Você pode fazer pra gente, professora? Claro! Lá nós vimos que o ponteiro menor marcava as horas, certo? Então, se o Marcelo acorda às 7 horas da manhã, eu vou colocar o meu ponteiro menor. Olha o trabalho do relógio, né? No ponteiro, no número 7. 7. Como é 7 horas? Em ponto, o meu relógio vai ficar até onde já está aqui, ó, professora Sueli. No 12, o ponteiro do minuto. Hora inteira. 7 horas. Então, é este horário exatamente o que o Marcelo acordava todos os dias com a mãe Laura. E se eu fosse escrever 7 horas, 7 horas. eu teria que colocar o número 7 7 e o H de horas minúsculo. Porque eu estou escrevendo 7 horas. E também, ele tinha um horário para dormir. Sim, importantíssimo nesse momento até para as Sim. crianças terem a rotina do horário horas de acordar e de dormir. Isso mesmo. A hora dele de dormir era... Acho que era 9 horas, né, professora? Então, vamos continuar fazendo o movimento do relógio. Ele acordou às 7 da manhã e foi dormir às 9 horas da noite. Isso mesmo. Então, ponteiro, como era a hora exata também, ponteiro pequeno nas horas e o ponteiro do minuto no 12. Isso mesmo. Hora que o Marcelo dormiu, Isto. certo? E se eu fosse escrever 9 9 horas. eu teria que colocar o número 9 e a letra H minúsculo também, porque eu estou escrevendo 9 horas. E agora, professora Elaine, será que a gente só tem esse relógio, essa opção de relógio, esse modelo aqui? Eu acho que não, professora Sueli. Não, né? Não, porque a gente, às vezes, está passeando, vai na casa das pessoas, a gente vê vários modelos de relógio, não é verdade? Vamos ver um modelo aqui diferente. O relógio de parede. Que é muito importante. Não é verdade, importante. professora? Nós temos modelos de relógio de parede aqui para mostrar para vocês. Aqui, eu trouxe um modelo de relógio de parede. E eu trouxe também Outro modelo. de São relógio. diversos tipos de, Esse é de relógio. E esse é quadrado. Vou deixar os dois aqui. Mas temos mais relógios. O relógio De punho. Esse tem vários Esse modelos. tem. Nós trouxemos Bacana. aqui também. Olha, pra mostrar pra vocês. Esse lembra bastante o relógio mais antigo, né, professora? É verdade. Mas ele é uma graça. Mas ele é diferente porque ele é de punho e ele é digital. digital. Vou colocar aqui também, professora. Ok. Tem um outro modelinho aqui também. Modelo. Tem outro modelo aqui. Ah, é o mais um. Olha, Tem mais um. Esse é preto. Esse é preto. Isso mesmo. Nossa, esse daqui tem várias outras funções aqui no relógio. Mas tem um relógio aqui muito especial, professora Elaine. Um relógio de bolso. Esse relógio Faz é chique. muito tempo que os homens usavam. Muito Chique. É. E caro esse relógio também. Porque não era todo mundo que tinha esse relógio, né? Professora Elaine, eu trouxe um relógio de bolso. Ai, eu vi ali e eu achei ele lindo. Eu tô babando nesse relógio. Olhem. Olha que lindo é esse Olha que relógio. diferente. Vou abrir. Tem até um botãozinho Ó, que a gente aperta. aqui, é todo chique esse relógio. Vamos esticar bem pra eles verem, professora Elaine. É lindo demais. Muito lindo. E esse é um relógio muito antigo. É uma herança de família. Ele tem uma cordinha. Um modelo muito diferente que eles prendiam no bolso, que ele ficava dentro do bolso. Aí Chique. tiravam e
apertava o botãozinho E e abria. Muito bonito, né? Nós temos também um outro modelo de relógio que serve para... que ele é como um despertador. Ah, eu trouxe ele aqui também. Trouxe. Uhum. Ele fazia um barulhinho muito rápido. O nosso está sem pilha. Ele não faz mais, mas olha o Mas ele somzinho, fazia né? esse som seguido, que era o despertador. Mas Despertador. hoje nós usamos um outro. Esse era usado antigamente. Algumas pessoas ainda utilizam esse modelo. Sim. Mas o que a maioria das pessoas utilizam hoje é o relógio do celular, né? Que pode ser como despertador e a gente usa, olha as horas nele diariamente. Uhum. Que esse é a maioria das pessoas, né? Já coloca para Utiliza. despertar, Isso já vê mesmo. as horas, já tem a facilidade da comunicação, é Isso para mesmo, tudo, né? É pra tudo. E também nós temos rádio relógio. Esse nós não trouxemos, mas nós vamos comentar um pouquinho. Por que rádio relógio? Antigamente, quando eu tinha o meu, na hora que dava o horário que eu tinha que acordar, já iniciava na rádio. Na rádio. Tocando música. Por isso que ele chama rádio relógio, porque ele também servia como um rádio, né? Um rádio. Bem bacana. Tinha uns que acendia até a luz, né, professora? Isso mesmo. E agora, nós vamos ver um pouco, relembrar a rotina da manhã do De quem? Marcelo. Do Marcelo, que foi o livro em que nós fizemos alguns momentos Isso a mesmo. releitura, a lembrança da leitura do livro durante a semana. E hoje, Isso. como nós estamos trabalhando a medida do tempo, que é o horário em cima da rotina do Marcelo, é que a gente vai olhar o que o Isso Marcelo aí. fazia no período da manhã. Isso aí. Vamos pegar os nossos horários Vamos aqui lá. e vamos lembrar. Lembram que nós falamos o horário que o Marcelo acordava? Ele acordava às 7 horas, professora Sueli, 7 horas. da manhã. Isso mesmo. 7 Então vamos horas. registrar aqui também. Vamos. 7 Lembrando horas. que o nosso relógio faz sempre o mesmo movimento. Isso mesmo, sempre o mesmo Certo? sentido. Isso. E vamos novamente para 7 horas. isso mesmo. Como é hora exata, ponteiro pequeno nas horas e o minuto no 12. Isso. Certo? E às 8 horas ele ia para a escola. Escola. Batia o sinal da Isso. escola. Era o horário de entrada. Entrada do Marcelo. 8 horas. 8 horas. Então, vamos marcar Hora. 8 horas também. O nosso 8 relógio. horas. Exata. Mesmo. 8 horas, ponteiro pequeno e minuto lá em cima ainda. Certo? E o horário mais esperado. Que todas as crianças esperam e até nós mesmo, Isso. né? Para eles ficarem um pouco mais Isso unidos, mesmo. né? 10 horas. Que era o horário do 10 recreio. Ai, como as crianças gostam desse horário. Isso. Vamos lá? Encontrar os amigos, as 10 outras turmas. horas. Movimento do relógio novamente. mesmo. Continua 10 horas. Hora exata. O horário que o Marcelo ia embora. Tocava o sinal para ir embora, que era meio-dia. Até no livro ele falava assim: a gente nunca fala 12 horas. Eu sempre escuto meio-dia. Mas quando eu olho no relógio, marca 12 horas. Isso mesmo. 12 horas. Meio-dia. Em ponto. E depois o Marcelo almoçava. Bem depressa. Meio-dia e meia. Então, ele ia embora correndo, louco Tava para com comer a comidinha fome. da mãe. Isso mesmo. 12, mas mudou alguma coisa. Uhum. Mudou, né, professora? Meio-dia e meia. Meio-dia e meia. Então, o nosso relógio agora vai marcar meio-dia, que é o horário que ele 12, e na metade, que é o 30. Que dia foi metade. Metade. Tô. 12 e 30. Vamos pôr meu mais pra Opa, cá. e aqui também caiu um pouquinho. Tô. Certo? Isso mesmo. Meio-dia e meia.
Isso. É o horário que o Marcelo chegava em casa já com o almoço pronto da Dona Laura. E agora que nós já vimos a rotina da manhã do Marcelo, agora vamos fazer o nosso registro da nossa data de hoje, ok? Então, vocês vão colocar a data de hoje, aula 11 de matemática, e já já nós retornamos. Registraram tudo certinho? Então agora a professora Elaine vai nos contar um pouquinho da rotina dela pela manhã. Verdade, vou falar um pouquinho da minha rotina então, pela manhã. Eu acordo 7 horas da manhã, professora Sueli. Então vamos colocar aqui 7 horas. O ponteiro menor, vamos colocar lá no número 7. E o maior lá no 12, porque é hora exata. Tá? Muito bom. Esse é o horário que eu acordo. Lembrando, professora Sueli, que o dia tem 24 horas, né? É verdade. Período da manhã, período da tarde e o período da noite. Então, estamos falando da minha rotina da manhã. Depois, professora Sueli, eu tomo um cafezinho às 7h30 da manhã. 7h30. Então, agora já não é mais hora exata. Não. Então, nós temos que levar o ponteiro dos minutos. Maior, que é o do minuto. Até o número 6. 7 marcar e 7 meia. Metade do relógio. Isso. Já passou a minha metade da hora, né? Isso mesmo. Depois, professora Sueli, eu me preparo para trabalhar. Eu entro às 8 horas no meu serviço. 8 horas. 8 horas eu começo a trabalhar. Então, o nosso ponteiro menor agora vai para o número 8. E o maior dos minutos vai novamente lá Para cima. 12, porque é a hora exata Exato. novamente. 8 horas. Esse é o horário que eu chego para trabalhar. Tu? Depois que eu trabalho, eu tenho um intervalo. É às 10h30. É onde eu vou comer alguma coisa. O do Marcelo era às 10 horas o recreio na escola, da professora Elaine, 10h30. 10h30. Então agora nós vamos movimentar só o nosso ponteiro maior dos minutos. Desceu lá para baixo, na metade. Isso. 10h30.
E agora, o menor lá Pra cima. para cima. No 10. 10 horas e 30 minutos. O ponteiro tá teimoso. Aí. E depois, professora Elaine? Depois, professora Suelen, eu vou almoçar. Eu saio para almoçar meio-dia. Lembra que o Marcelo O falou? horário que o Marcelo sai da escola. Da escola ele falava, ninguém fala 12 horas. Sai ao meio-dia. Isso mesmo. Então, vamos levar o ponteiro das horas lá para cima. cima. E o dos minutos, nós Também. vamos subir também. Meio-dia. É a metade do nosso dia. Exatamente. Meio-dia. Esta é a minha bacana. rotina da manhã. Isso Eu mesmo. acordo às 7 horas da manhã. Eu tomo café às 7h30. Às 8 horas eu entro no trabalho. 10h30 eu faço um intervalo rápido com uma fruta, um lanche. Aí, ao meio-dia, eu saio para o almoço. Lembrando que as horas inteiras, né? Sempre colocar, quando for escrever, né, professora Sueli? Isso. Não esquecer a hora, o H que representa a hora com letra minúscula, certo? Isso mesmo. Agora, eu vou apresentar a minha rotina, A professora. sua Vamos trocar rotina. de lugar aqui. Você pode passar nas horas para mim, Sim, por favor? com certeza. Só que a minha rotina, como Ah. você fez a sua rotina da manhã, eu vou fazer a minha rotina da tarde. Então, Depois do almoço. Depois, tudo que acontece é depois da hora do almoço. Ok, tá certo. Uma hora eu volto a trabalhar. Trabalhar. Então, 1 hora. Uma hora. Ponteiro pequeno no 1. E eu não vou girar novamente o relógio. Por quê? Porque já estava no 12. Então, como é a hora exata, ponteiro das horas e o ponteiro do minuto. No 1. Mesmo. Tem até um computadorzinho lá representando Que você já o está meu trabalhando. Às 3h30 é o horário do meu lanche de eu como uma fruta. Oh, que delícia! Maçã. Adoro professora maçã. Sueli. Então, 3 horas, ponteiro pequeno no 3 e o ponteiro grande dos minutos no 12. Hora exata. É 3h30, Não, é 3h30. 3h30, 3 horas eu ainda estou verdade. trabalhando. Você já ainda está trabalhando, então vamos lá. Ponteiro pequeno no 3 e o minuto vai Barulho do relógio. até o 6. Isso. 3h30. Acertei, professora Suelen? Acertou. Quis adiantar O lanche da professora Suelen. E 5h30 eu já estou na minha casa e vou tomar o meu banho. Ela nem foi pra casa ainda, professora Suelen pulou o horário dela de ir pra casa. Ela foi não direto quis pro banho. pegar o ônibus. Estou direto pro banho. Vamos então fazer o horário da professora Suelen indo pra casa às 5 horas. Verdade! Não, vamos fazer o horário que eu fui pra casa então. Desculpa, pulei. Então, Sem problema. antes de tomar banho às 5h30, às 5 horas eu vou para a minha casa. Então vamos colocar o ponteiro pequeno no 5, que a professora Suelen vai embora. E vamos subir o ponteiro do minuto. Lá pra cima no número 12. 5 horas. Hora exata. Professora Suelen tá indo para casa. Agora sim, eu já estou na minha casa e vou tomar o meu banho. Para descansar, Isso né, mesmo. professora Suelen? Às 5h30. Muito bem, então vai permanecer a hora no ponteiro pequeno e quem vai trabalhar é o minuto. Novamente. Vamos lá, fica aqui pequenininho. Tá teimoso. Esse tá. Então, hora 5h30, a hora que a professora Suelen chegou em casa e foi tomar banho. E agora, depois do meu banho, eu vou jantar. E eu janto às 6 horas. Ai, essa hora a gente já tá com tanta fome, né, Ai, professora eu tô com Suelen? fome. Eu também. Então,
6 horas. O ponteiro pequeno vai para o 6 e o Deixa eu segurar grande, aqui por pra favor, você melhor. até a hora exata. 6 horas. Isso Certo? mesmo. Essa é a sua Lembrando- rotina? Isso mesmo, mas lembrando que aqui na rotina escrita, na hora escrita, sempre colocar o nosso H minúsculo, porque nós estamos escrevendo. Então, a professora Elaine já apresentou a rotina dela da manhã Manhã. e eu apresentei a minha rotina da tarde. E qual é a sua rotina? Nós queremos saber. Então, você vai escolher ou a rotina da manhã ou a rotina da tarde para representar aí no seu caderno. Você pode fazer de forma escrita ou com desenhos, o que você preferir. Enquanto você registra aí rapidinho e já já nós retornamos.
registraram já a rotina de vocês? Se você não terminou, não tem problema. Você pode terminar depois que ela terminar, com bastante calma, colorindo. Não tem problema. Verdade. Bom? E você tem uma coisa, eu estou vendo ali na professora Elaine. Eu fui buscar algumas coisas pra gente fazer uma surpresa pra eles, professora. Surpresa será essa? Sim, porque a gente tá falando tanto de relógio, né? Trouxemos aqui vários tipos de relógio. Mas eu fui buscar uma coisa bem rápida que eu tenho certeza que eles têm em casa e que eles podem fazer e brincar com as horas. Fazer o relógio deles, professora, para eles poderem brincar com as horas. Eu só peguei um pratinho de festa, esses pratinhos descartáveis, certo? Eu fiz aqui rapidinho um ponteiro que fala sobre a hora e o minuto, ponteiro pequeno, ponteiro grande do minuto. E eu vou colocar aqui, professora Fiz um Sueli. furinho no Fiz meio, um furinho no meio do relógio, né? Do prato. E usei até uma bailarininha. Sabe essa pecinha que fica na pasta deles, professora Sueli? Que coloca o plástico? É um desse aqui. Chama-se bailarina, tá? E agora, vamos fazer as horas, os números. Colocar os números. Vou colocar o 12, vou colocar o 6. Tudo certinho aqui, professora Sueli. Então, eu vou continuar colocando meus números. 4. O 5. O 6 que eu já havia colocado, para marcar bem o meio do relógio. O 7. O 8. O 9 que eu também já havia colocado. O 10. E o 11. Vai ficar assim o relógio de vocês em casa, certo? E aí, gostaram? Fizeram? Fizemos em minutos o nosso relógio. O que nós fazemos em minutos, a professora Elaine faz um relógio. Olha só. Viu só? Muito legal. Então, ó, fizemos o nosso relógio para vocês brincarem em casa, né? Com os materiais que vocês vão ter em casa. O 12, o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fizemos o ponteiro da hora e fizemos o ponteiro do minuto, certo? Muito legal esse relógio. Eu não E sabia dá que pra dava pra brincar. fazer relógio. E em um minutinho, professora fez. Minutos. Parabéns, professora Elaine. Certinho? E agora nós temos um desafio. Desafio, professora Sueli. Eu já fiquei com as já mãos tá suadas. suando. Então, o desafio é o desafio das horas. As horas. Tá. Eu vou falar Posso uma pegar meu hora. reloginho? Não, você vai fazer nesse aqui pra é ficar no melhor pra eles grande. verem. Tá Isso, bom. fica melhor pra eles verem, Tá né? certo. Eu vou falar uma hora e você vai tentar fazer no relógio. No relógio? Tá bom. Uma vez de cada, pode ser? Pode ser. Então, deixa eu pensar. De manhã ou à tarde? De manhã, De manhã, tá bom. 10 horas. 10 horas da manhã. Então, se é 10 horas, é hora exata. Então, eu vou trabalhar com o meu ponteiro pequeno, que é das hora. É da hora. Vou colocar o meu ponteiro pequeno no 10. E como é hora exata, meu ponteiro do minuto lá em cima. Muito bem. Fica aqui. Tá, esse ponteiro tá muito teimoso. Tá teimosinho, mas é assim, ó, professora Sueli. Certo? Professora Segura aí. Elaine acertou. 10 horas. Palmas pra mim. Muito bem. Professora Sueli, eu vou fazer um desafio para você também. Tá. Lembrando da história do Marcelo, a rotina dele, vou falar que ele saiu da escola e que você sai do trabalho também ao meio-dia. Então,
É meio-dia? Meio-dia que eu coloquei o desafio para você, professora Tá, Sueli. vamos ver se eu vou conseguir. O ponteiro pequeno nas horas. Então, vamos lá para o 12. Não vou tirar dos meus minutos no 12, porque você já tinha feito uma hora exata e agora nós temos uma hora exata novamente. Meio-dia. Muito bom, professora Suelen. Saiu meio-dia para almoçar, igualzinho o Marcelo da nossa história. Agora, vamos ver. O meu lanche era 3h30. 3h30. Eu vou fazer? 3h30. Eu tô suando. 3h30. Então, eu vou colocar o ponteiro pequeno no 3, porque é a hora. E vou colocar o ponteiro do minuto lá embaixo no 6, que representa 3h30. Parabéns, professora Luísa. Acertei? Acertou. E agora, para terminar, Você vai embora, professora Sueli. já tá me mandando embora. Não, então... vou fazer ela tomar banho. Tá bom. Pode ser? Posso. 6h30. 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 Então, para marcar as horas, o ponteiro menor, vou levá-lo até o 6. E não vou precisar tirar o dos minutos, porque nós já tínhamos feito o horário do lanche, que era 3h30. Acertei, professora Helena? Acertou. Ufa. Muito bem, professora Sueli. Eu acho que todos conseguiram entender, né, professora? Eu acredito que sim. Né? Que o ponteiro pequeno marca a hora. Pequeno. Isso. Ponteiro pequeno, a hora. Ponteiro grande, minuto. Certo? Isso mesmo. Não vão Ok. esquecer. Lembrando que o nosso dia tem 24 horas. De manhã, à tarde e à noite. Isso mesmo. E agora, a nossa aula está chegando Ao fim, professora. E nós precisamos ver se fizemos toda a nossa rotina. Rotina. Então, se nós vamos cumprimos a nossa rotina. Então, vamos lá. Recordamos as aulas anteriores? Recordamos. Então, Sim. nós concluímos esta parte. Vimos os nossos materiais, né? Ok. Separamos. Ok. E o de hora em hora? Foi Foi a nosso nossa história. Agora ele sabe o que era de hora em hora. o tema da nossa aula. Recordamos a nossa história. E fizemos Atividades. atividade. Então, nós concluímos toda a nossa rotina. Sim. E agora, temos um recado da Ana. Ana, Vamos ver que recado é esse? vamos. Vamos ver. Importante é o que nós vamos fazer também. Importante, se você precisar sair de casa, não esqueça de colocar a máscara. E lembrar, se precisar sair de casa, senão Isso fica em casa. Mesmo. E agora nós vamos nos despedindo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Isso. E até a próxima. Vou E colocar agora, isso mesmo. Vamos nosso passar álcool em gel. Isso. Vou pegar a minha máscara. Isso. E até a próxima, pessoal.